Já chegou o parafuso voador. Eu sou o Pedro, esse aqui é o. Rod Cáceres. E hoje a gente tá aqui para bater um papo, cara, com o nosso querido Leonardo de Andrade, escritor, editor e educador. E aí, Léo, como é que tá? Tranquilo? Buenas, pessoal. Estamos bem, tudo bem. Tudo na tranquilidade. Massa. E aí, Rodrigo, quem que tu é? É, é, Também. A é, gente tem que sempre é, lembrar é, as pessoas, né? é. Essa Já tranquilidade. fala aí aquelas coisas de youtuber que a gente precisa falar. Então, exatamente. Pessoal, se chegaram aqui agora, se inscrevam no canal, toquem o sininho, compartilhem, comentem, porque a gente está fazendo isso aqui para isso mesmo, né? Que é para que vocês vejam, apreciem e deem um suporte para nós. Senão a gente nem começava, né? E aperte no sininho, se inscreva no nosso Sininho, canal, toque no né? sininho. Toda É, aquela, nos, toda aquela nos ache nas redes palhaçada que a gente tem que sociais. fazer. Mas só se vocês quiserem, vocês não são obrigados a nada, né? Tem essa. Vocês têm que saber disso, que vocês não são obrigados a se inscrever nos canais. Ah, é por gosto pessoal. É, não são. E temos aqui então o senhor Leonardo de Andrade, escritor, educador, já foi editor também, agora tem um tempo nas edições, um cara que faz um monte de coisas. Leonardo de Andrade, apresente-se para nós, por favor. Só até coisas demais, né? Então, muito obrigado aí, Pedro e o Rod, pelo espaço. Já conheço os seus, pelo menos o Rodrigo, né? Já faz quase uma década. Conheço, olha o tempo Pior, passando, hein? pior, né, cara? Meu Deus, para! E é isso, né? Me chamo Leonardo de Andrade, sou professor, pedagogo e escritor, né? Mestrando em educação agora. Não tenho muito mais a apresentar, não gosto daquelas apresentações de gabação que o pessoal fala o currículo Lattes inteiro. Pra mim é isso. Se quiser conhecer mais, é @Leonardo de Andrade, vai lá, tem uns textos educacionais, algumas coisas. E é isso aí. Muito obrigado pelo espaço. O Léo ele é bem pouco escritor, tanto que ele publicou aos 15 anos já, né? Aqui temos gatos também. Eu conheci o Leonardo de Andrade, ele entrou na vanguarda, a memória que eu tenho, só que como eu falo para as pessoas, a minha memória ela é preenchida pelo meu eu literário, né, cara? Então eu não sei o que, que é, o que, que não é. Romântica, memória romântica. Exato. E aí eu conheci o Léo entrando na vanguarda, que ele queria fazer o lançamento de um livrinho lá na vanguarda. Não lembro que livro é. Deveria ser aquele Foi que tem outra era, eu acho. outra era, exatamente. Exatamente. E aí, Léo, para começar, basicamente assim, ó, quando começou, por que começou, como começou o escritor Leonardo de Andrade, né? Manda brasa aí. Vocês estão puxando a minha memória, né? Essa semana eu dei uma palestra também para uma gurizada do IF lá do Mato Grosso. Eles perguntaram a mesma coisa e eu tive que parar para pensar porque eu nem lembro mais quando foi que eu comecei. Falei, foi mais de uma década. Tu é bem mais novo que a gente, Léo. Ah, não, mas a memória já não tá mais a mesma coisa também, não. Já foi. E sim, né, Rodrigo? O processo de começar, eu acho que eu comecei a escrever o meu primeiro livro lá, aquela fantasia, As Crônicas de um Arqueiro. Eu tinha uns 13 anos, né? Comecei a pensar na ideia, por quê? Eu jogava muito RPG, né? Era Sim. mestre de RPG lá, então um cara que sempre inventava as histórias, que nunca jogava, ficava sempre inventando história. E eu comecei a elaborar esse primeiro livro e tal. E logo em seguida ali eu tive um processo de evasão escolar, né? Que eu parei de estudar, parei de ir à escola, enfim, evadi. Depois eu fui fazer EJA quando eu estava com 15 anos. E aí nesse período, né? Eu fiquei muito, muito parado, então pensando várias coisas, lendo muito também, né? Uma coisa que me influenciou foi o Ciclo da Herança lá do Christopher Paolini, Eragon, aquela saga de livros ali toda. E quando eu voltei a estudar, né, quando eu fui fazer EJA, eu comecei de fato a escrever esse primeiro trabalho. Isso em 2012, né? Tava com 15 anos. E aí eu já tinha escrito algumas coisas, tinha escrito uns contos, aquelas coisas que a gente escreve, que ninguém lê porque na verdade não é bom, né? E que a gente tem vergonha de ler também porque é pior ainda. É pior ainda do que a gente achava.
E aí eu comecei a escrever esse negócio, assim, mas também não era com grandes pretensões de escrita. Eu tava escrevendo aquela ideia que eu achava bacana e tal. E fazendo o EJA, eu tive alguns professores que leram alguns pedaços, né? E me impulsionaram a fazer. Disseram, vai, publica e tal. A minha mãe lia também as coisas que eu escrevia na época. Sempre a primeira leitora das coisas que eu estava fazendo. E aí, quando chegou o final do ano, muito impulsionado por alguns professores que eu tinha lá na EJA, eles disseram, não, tem a Feira do Livro da FURG, né? Da Universidade Federal de Rio Grande. Dá para se inscrever ali, vamos tentar publicar. E aí eu consegui, na época, que a minha avó me bancasse os livros. Não tinha dinheiro nenhum para fazer isso. E não tinha como tem hoje tantos portais para autopublicação. Hoje tem Wattpad, tem Yahoo Fanfiction, tem uma penca de coisa. Na época, alguns portais de autopublicação era o blog, clássico blog, né, que a gente publicava algumas coisas e absolutamente ninguém lia, e o Clube de Autores. O Clube de Autores era um dos maiores portais do Brasil nesse sentido, que a gente conseguia publicar e imprimir os livros. E aí, com essa grana, né, que a minha avó me cedeu, publiquei lá, imprimi 30 livros e fui para a Feira do Livro da FURG. E aí, na Feira do Livro da FURG, aconteceu aquele movimento que vocês conhecem, já a gente pega gosto pela coisa, né? As pessoas estão ali, compram um livro, dizem na camaradagem que é muito bom, e a gente acaba pegando um gosto pela coisa e segue escrevendo. E depois eu escrevi nas férias daquele ano, entre um espaço escolar, porque eu estava pretendendo voltar para estudar no ensino médio, que acabou sendo um fracasso. Voltei para estudar, evadi a escola de novo, esperando os 18 anos fazer EJA, né? Sou um evasor escolar nato. E naquele período ali eu escrevi o Outra Era. Então, quando eu escrevi o Outra Era, eu publiquei lá por uma editora que existia na época, não sei se ela existe ainda hoje, que era a Biblioteca 24 Horas. Aí eu comecei a pesquisar editoras, fazer esse processo de ver o que existia no mercado e tal, né? Com a Biblioteca 24 Horas, eu fui para a Bienal do Livro de São Paulo. E lá na Bienal, aquela coisa que o Pedro sabe, né? Que foi também com o livro dele, aquela coisa de a gente ver ali e entrar em outro meio, ou conhecer pessoas. Isso me deu alguma credibilidade em Rio Grande, por isso que acabei conhecendo também, né, o Rod, lá na Vanguarda. Conheci através da Adriane Boiano. E foi isso, essa trajetória segui escrevendo algumas outras obras de ficção, até recebi inclusive uma alcunha pelo Maxine, aqui do Diário Popular de Pelotas, e hoje estamos aí, não parei mais de escrever, no entanto não parei de escrever um determinado gênero, mas não parei mais de escrever. É uma definição, esse processo todo, inclusive eu estava falando com esse pessoal, né, que a escrita me proporcionou algumas coisas muito importantes na vida. Na época que eu escrevia, eu estava num momento muito complicado da minha vida, quando eu comecei a escrever. Além da evasão escolar, essa evasão escolar aconteceu por um motivo específico, né, que era o bullying. Sofri muito bullying na escola por conta do cabelo, da minha cor da pele, isso que eu nem sou negro. Mas existia ali todo um estereótipo do cabelo assolando, esponja de aço, toda aquela coisa, né? Aquelas piadas que a gente conhece. Eu sempre tive cabelo comprido. Depois, quando o Rod me conheceu, eu tinha cabelo curto por causa disso, né? Problema de autoestima. Quando eu voltei para a escola, eu raspei a cabeça, né? Para não ter esse problema assim. E aí, isso me ajudou muito a lidar com a coisa do bullying, com a coisa da autoestima, porque me proporcionou outras visões, né? Eu estava num processo também de adolescência que ninguém ligava porque eu falava. O que eu falava era opinião morta. Adolescente, tá falando besteira, não sei o que, não presta. Um dia você vai ver, mais disso para adolescente, né? Um dia a vida se mostra. E aí eu percebi uma coisa muito importante na literatura, na escrita, que eu podia colocar as opiniões que eu queria nos personagens e as pessoas não podiam refutar porque era um personagem. E a coisa mais legal que acontecia, né, depois quando eu escrevi lá o Outra Era e o Ídolo Quebrado, era quando as pessoas liam, elas me diziam, que legal isso aqui que o personagem falou, que bacana. Eu disse, né? Pois eu tava falando isso antes de eu fazer o personagem dizer. Mas aí a pessoa não podia refutar, porque era o personagem. Então a literatura, não só a leitura, eu já era muito leitor desde pequeno, né? Eu tenho um processo muito parecido com o que o Rod faz com os filhos dele, de incentivar a literatura, e o que eu faço também, que o meu pai me incentivava muito a literatura.
O meu avô tinha um acervo muito grande de livros, uma biblioteca mesmo, mas eu não cheguei a conhecer ele. E aí, por conta disso, meu pai era um leitor muito ávido, e quando eu cresci, ele me dava todo tipo de livro para ler, né? Ele morava numa casa pequena na época, funcionário público da Caixa, e ele não tinha onde botar os livros, então ele tinha umas caixas de papelão com vários livros, assim, era aquelas caixas de TV, de tudo, grande, tinha um monte de livro empilhado. E aí eu passava os finais de semana com ele, né? Chegava no sábado e a gente tirava todos esses livros da caixa para ver o que eu queria ler durante a semana. Era um momento gostoso de tirar os livros, escolher e depois a gente assistia um filme clássico. A gente foi assistindo vários filmes clássicos, Poderoso Chefão, várias coisas que na época eu achei super chato, mas que eu via e que depois eu passei a gostar muito e passei a ter outra visão e tal. Então isso me constitui enquanto leitor e foi importante para me resguardar. Quando eu tive esses problemas de escolarização, a literatura foi um abraço muito forte. E aí a escrita foi um abraço mais forte ainda, porque foi aquele processo de revisar o que eu tinha mentalmente para colocar no papel e fazer toda essa questão, né, que a literatura tem de escape para a gente, ou de uma possibilidade de palavra, uma possibilidade de ser ouvido realmente, né? E uma coisa interessante daquele momento é que eu era muito arrogante. Então, é verdade, não é verdade? Eu era muito arrogante enquanto adolescente. Então, quando eu publiquei meu segundo livro, né, e tive aquela atenção dos professores, eu gostaria de poder voltar na escola que eu estava, né, para os bullies e para a diretora e tudo, e apontar o dedo na cara deles, que eu tinha me tornado alguém. Então, mas eu tive que aprender a lidar com isso de uma forma melhor, eu espero ter aprendido, pelo menos. Mas é uma coisa que fica de lição, né, para a vida. E essa é um pouco da trajetória, assim. Um pouco do que eu falei o outro dia, que eu trago aqui para explanar, né, a minha vida e o início de tudo, assim. Cara, dos teus livros, cara, eu li. Não acredito que eu vou esquecer o nome dos livros nesse exato momento. Né? Não, eu também esqueço, não tem problema. É natural, né, cara? É natural, mas não deveria ser, porque a gente deveria estar mais preparado para fazer essas coisas. Não, mas eu li o... Ô, Rodrigo. Pô, não, aí tu me calma, constrange, cara. cara. Eu deveria ter separado aqui, calma. Não, peraí. Eu li o do Balão, diz aí, Leonardo, do Balão. Filósofo Suicida. Eu sei que você leu o Senhor Morte também, né? O Senhor Morte, cara. E eu escrevi uma fanfic pro... personagem. Exato. Pô, mas, cara, eu tô ficando um velho, assim, violento. Cara, eu gosto muito desses dois livros, inclusive, cara. Eu acho que o Filósofo Suicida, ele poderia ter gerado uma trilogia aí, um negócio maior, né? Do meu ponto de vista, claro, como leitor, como fã da obra, né, cara? Mas o Leonardo de Andrade, para mim uma coisa, cara, muito importante, para mim isso é muito importante, porque até agora a gente escreveu basicamente... tô rateando. A gente entrevistou basicamente poetas. Uhum. E é difícil. Eu tenho uma curiosidade muito grande, cara, sobre o processo criativo. Porque eu já te falei o meu, a gente já conversou sobre o meu, que eu faço listinha, essas coisas todas, e tu tem um processo criativo, um processo de escrita, de trabalho diferente. Como é que é o teu processo para escrever narrativas que precisam dessas conexões lógicas, desses acertos, de saber o que vai acontecer? Conta para nós aí. Você sabe que eu discordo de você em muitos aspectos do processo criativo, né, Rod? Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. O Rod é todo metódico, né? O Rod é muito metódico, né? Eu tenho que parar com isso, porque dá errado, né, cara? Então eu tenho que parar com isso. É o pessimismo schopenhaueriano, né? Do metodismo, daquela coisa. Mas tá, eu tenho múltiplos processos também, né? Então acho que todo escritor tem processo. É normal que a gente tenha cada processo que se alinha como o nosso cérebro funciona. Porque eu acho que já dizia eu fui ver uma exposição do Érico Veríssimo uma vez num shopping, né? E tinha algumas coisas lá falando, algumas falas dele sobre o quão estranho era entrar na mente de um escritor e tal, porque é uma bagunça. Então eu tenho múltiplos processos, e os processos mudaram ao longo do tempo. Quando eu comecei a escrever, o processo era realmente sentar e escrever, sem regras, sem fórmulas, sem nada. Era sentar aquilo ali e construir a narrativa. Mas sempre existiu alguns pontos básicos que funcionavam.
A primeira coisa que eu sempre falei é que eu sempre pensava o título da obra primeiro. Não sei porquê. Né? Vinha na mente o nome da coisa e aquilo ali era o que definia, era o que delineava o que o trabalho ia ser. Depois eu pensava o final. Eu pensava onde é que ia terminar. E aí, a partir do final, é que eu construía a narrativa. Independente se a narrativa mudasse no meio ou não. Né? Ou seja, o final ele estava sempre bem delineado. E às vezes eu anotava o final. No final vai acontecer tal e tal coisa, vai morrer tal e tal personagem. Este é o fim da obra. Este é o último capítulo. E às vezes, inclusive, eu tinha o último parágrafo já escrito, muito antes mesmo de começar a escrever. E todo o resto do livro, todo o resto do trabalho se definia a partir daquilo ali. Então, foi mudando um pouco, né? Ao longo do tempo eu aprendi a ser um pouquinho mais rigoroso com algumas coisas. No primeiro trabalho que eu escrevi não tinha esse rigor que eu fui tendo depois. Quando eu escrevi lá O Ídolo Quebrado, que foi o meu terceiro livro, eu tinha cadernetas já. Aí eu usava na época uns caderninhos pequenininhos assim de couro, que infelizmente eu nunca mais achei aquilo. Hoje os caderninhos pequenos são o olho da cara, né? Mas na época era bem barato. E aí eu usava os caderninhos que eu carregava sempre comigo. Então naquele caderninho ali tinha o final do livro, tinha o título do livro, tinha possíveis títulos provisórios que talvez se encaixassem melhor, mas nunca acontecia. Tinha uma lista de nomes de todos os personagens, para não esquecer, né, quem era tal personagem, o que ele fazia. E aí o resto sim ia se encaixando. E às vezes tinham anotações de falas. As anotações de falas elas eram muito comuns de acontecer em espaços públicos. Alguém falava uma coisa no calçadão que eu ouvia, que eu achava interessante. Alguém falava uma coisa num ônibus, né? Alguma besteira que eu escutava em casa, alguém falando. Então essas coisas, todas elas acabavam se encaixando e eu anotava isso e isso gerava outras ideias. Mas nunca existiu para mim um rigor de saber o que vai acontecer em cada capítulo, o que vai acontecer em cada ato do livro, em cada ato de cena, não. Para mim a criação era muito livre, tinha um final e o que fosse acontecendo no decorrer do trabalho era assim que ficava. Se chegasse no meio do trabalho e eu dissesse, não, mas eu quero matar esse personagem aqui porque isso aqui não está funcionando, levava-se ao pé da letra a regra do Stephen King, mate seus queridos independente se o cara for o protagonista, que surja outra pessoa para seguir a narrativa. Se tiver que terminar ali também, que terminemos ali, né? Porque não dá para arrastar algo que não deve ser arrastado. Então sempre foi assim. Eu acho que em termos da escrita literária, isso nunca mudou muito. Eu passei a ser um pouco mais rigoroso com algumas coisas, com as anotações. Por exemplo, hoje eu tenho vários cadernos de outras coisas que eu escrevi anotadas. E passei também a ser um pouquinho mais rigoroso com as revisões. De pegar o livro depois e revisar e ir anotando coisas no próprio manuscrito. 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu ainda imprimia os livros. Hoje eu já não tenho mais esse hábito. Faço no computador mesmo, né? Coloco aquelas anotações no Word ali, aquelas coisas todas. Mas é isso. No caso da escrita literária, é isso, né? Existiu, no entanto, um trabalho, inclusive está em um processo de reescrita há muito tempo, que foi um negócio que encalhou e ficou encalhado e parece que não anda assim, que esse talvez tivesse algumas questões mais rigorosas, eu tinha algumas anotações mais específicas de eventos e coisas que estavam acontecendo no livro ali. Mas também eram coisas muito superficiais. Se eu quisesse mudar aquilo ali no próprio ato da escrita, eu não ia ficar me fiando no roteiro de capítulo ou na anotação. Mudo e pronto. Porque eu mais um estilo de criatividade do momento do que um roteiro elaborado ou alguma coisa assim, né? Então, as nossas discordâncias, eu e o Rod, sempre ia nesse sentido. Ele dizia do método e dizia, que método? Que segue o baile. Não, cara, eu não consigo, mas sabe que para mim não é uma, como é que eu vou explicar? Não é um preciosismo, é uma dificuldade. Sim. Uma dificuldade intelectual. Eu não confio na minha criatividade por conta da ansiedade, né, cara? Daqui a pouco eu posso estar muito louco. E aí eu não vou, e aí vai mudar tudo. Então eu tenho que ter exatamente no meu momento mais lúcido, em que está surgindo aquela ideia, eu vou delineando, fulano vai para cá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Depois eu sempre escrevo, que se eu estiver à mercê de mim mesmo, já era. Eu já sou mais à mercê de mim mesmo, sabe? Mas para mim o mais importante é saber quem é o personagem principal. Se eu sei quem ele é, eu consigo construir a história.
Eu não consigo, tipo, pegar uma história do fim, né? Eu consigo só entender a história quando eu entendo o personagem. Aí é quando tem aquele personagem, tá, beleza. Aí aquele mundo vai girar na volta dele e a coisa vai. Senão, eu não consigo. Mas é Eu chego parecido, num né? ponto, travo e não faço nada. Não acontece Enquanto nada. o Pedro gira em torno do personagem, eu giro em torno do final. Mas são métodos. São Uhum, métodos. Não tem. A discordância é só uma discordância de claro. trabalho, não é uma questão de Uhum. preconceito, né? Não, É não. uma questão de. Realmente, é a forma como o nosso cérebro funciona. E a gente tem que obedecer como o nosso cérebro vai funcionar para trabalhar. Eu achei que eu podia lidar com essa liberdade toda escrevendo um que eu parei agora, que é o Satolep, né? Eu não É, acredito ainda que ele fez isso, Léo. Ele e parou de aí, escrever um Então é livro isso aí. muito do caralho. cara, o livro deve ter umas 300 páginas já. Aí, Mas, aí assim, cara, parou. não, eu vou continuar, mas é que Desgraçado. eu tava sendo assim, cara, eu tava perdido, cara. Meu Deus, não acredito que está acontecendo aqui. E eu precisava ter controle. É um problema, sei lá, de que ordem, mas eu precisava voltar a ter controle de mim mesmo. Aham. Léo, escuta aqui. Cara, eu só lembrei ainda sobre esse negócio de processo Manda, manda. criativo. Tem um amigo meu, cara, daquele grupo de escritores lá, do Carreira Literária. Tem um que o cara faz exatamente isso que o Léo falou que ele não faz. Ele pega todos, assim, ele escreve todas as cenas, assim, numa tabela. E tem um outro ainda que ainda faz gráfico de intensidade e de emoção, assim. Então fica Legal. ele bota aquela É, senoide ainda no bagulho. eu Eu não acho tenho- bizarro, mas ao mesmo tempo muito interessante, assim. Que É eles admirável. fazem, Eu não tenho cara. tempo livre para isso, né, cara? Porque não dá. Mas seria interessante. Seria interessante. É muito louco. Seria... Ô, Léo, escuta só. O último foi O Filósofo Suicida, um livro muito legal e que, na minha opinião, mostrava um puta amadurecimento do teu trabalho, cara. E tu me dissesse agora que tem alguma coisa em andamento, não sei se é da linha de educação, que é o que tu está pesquisando agora, ou se é literatura. Então eu vou te fazer a pergunta mais trouxa possível, cara. Quando é que tu vai publicar mais literatura para nós? Eu tinha que fazer essa pergunta também pro Pedro, cara. O Pedro, quando é que tu vai publicar mais coisa para nós? E aí? Fala, Léo. Então, Rod, a editora tem em posse um livro de ficção Tem em posse? pronto, Que em pressão. posse, né? Ou seja, a esposa dele ali do lado. Isso mesmo. Tem em posse um livro de ficção, mas que está a cargo da editora de publicação. Isso saiu das minhas mãos, inclusive contratualmente, vejam só, saiu das minhas mãos, então eu não tenho, não sei quando será publicado, suponho que isso é agora para o fim do ano, para o início do próximo ano, né? Porque esse livro, ele inclusive saiu no Wattpad, ele foi publicado em capítulos no Wattpad, que é A Menina do Sonho Amarelo. Então ele já teve uma publicação pelo próprio perfil da editora nessa plataforma, e agora ele tem o planejamento de ser publicado em livro físico, mas aí eu devo quando, né? Minha última ficção publicada pela Furtivo Literário foi O Senhor Morte, em 2018. Em outros trabalhos, existe um outro trabalho que está na metade, que é realmente o meu último trabalho de ficção, que eu pretendo escrever, pelo menos até mudar de ideia relativo a isso, que é um livro que eu escrevi em 2015. Em 2015, quando eu terminei o ensino médio, eu acho que eu tinha essa ideia de um livro que girava em torno de um rapaz, um violinista que viajava ao Rio Grande do Sul, né? E aí eu terminei ali o ensino médio e decidi desbravar um pouquinho a região da Serra. Então peguei um ônibus e fui para a região da Serra para conhecer algumas coisas e tal. E tive contatos interessantes, vi algumas coisas legais que estavam acontecendo, né? Inclusive um movimento muito complexo que estava acontecendo em Caxias do Sul, um movimento racial. Na época, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha uma imigração muito forte, né, dos haitianos, dos senegaleses. A gente ainda tem, mas tem uma menor tendência. E em Caxias do Sul haviam assassinado 4, né, senegaleses na rua. Assim, assassinado a sangue frio. Eles tinham sido assassinados lá por 2 alemães. E havia uma manifestação muito, muito forte desses grupos senegaleses nas ruas, e os jornalistas e tal. Então aquilo ali me motivou bastante a fazer esse livro. Eu escrevi ele, realmente. Eu terminei todo o trabalho na época, e o trabalho ficou na geladeira. Ele ficou guardado lá.
E nos últimos anos eu tenho voltado de tempos em tempos para rever algumas coisas, e ele já passou por 2 reescritas e agora está passando pela 3ª reescrita, porque ele parece incipiente ainda. Mas eu, novamente, por questão contratual, tenho um tempo para terminar ele agora, porque ele vai ser publicado em outubro de 2022 pela Fugitivo Literário, porque ele é um trabalho político. Ele é um trabalho de crítica política. Sobre a história, acompanha um personagem que é o personagem principal durante os últimos 20 anos no Brasil. Começa quando ele tem 8 anos, então é a perspectiva de toda a modificação de um sujeito nesses últimos 20 anos, em que a gente viu o surgimento da esquerda, o declínio da esquerda, o surgimento, né, da extrema-direita, e como um sujeito viveu sobre todos esses aspectos, né, desde o fim da década de 90 até este momento de um início de riqueza do Brasil, um momento de grande declínio. Então, a ideia do livro é que ele termine, em termos de narrativa, em termos históricos, né, na narrativa, neste momento da pandemia. E aí viveria esses 20 anos do personagem fazendo do diverso, né? Ele é um músico de rua, então ele vive na rua, ele conhece várias pessoas e tal. Tem toda uma narrativa política por trás que existia no trabalho original, mas que estava centrado, inclusive o nome do livro mudou, né? O trabalho original se chamava Os Patriotas. E aí o nome do livro mudou para Epopeia de um Sonhador. E aí, bom, isso aí tem data marcada para sair, assim, mas este é o meu último trabalho ficcional. Ao menos por enquanto. Ultiminho, né, cara? Aquele que tu não sabe. Brincadeira. Quando tu diz esse último, você fica numa mágoa. Não acredito. É brabo, né, cara? A gente vê um cara, um garotão crescer escritor, de repente, não, agora eu vou. Não, pelo menos tu tá encaminhado com uma coisa também tão relevante quanto, né? Falando aqui de tiozão mais velho. Cara, e aí assim, ó, daí aconteceu o seguinte, Leonardo. Enquanto tu ainda era um escritor, surgiu. Quer dizer, tu ainda é um escritor, mas tá escrevendo outras coisas, não é? Enquanto tu estava ali naquele trânsito, surgiu a Fugitivo Literário. Eu sei que o nome tudo veio da Kathleen, né? E aí, só que tu tava nesse meio, nesse inteirinho aí, enquanto a editora ia surgindo. Conta pra nós aí, cara. Como é que foi o surgimento disso aí? Gênese, dificuldade. Gênese, dificuldade, sonhos e realidades. A editora Fugitivo Literário, né, Roger, na verdade, ela parte mais da Kathleen do que de mim. Eu ajudei a fundar, assim, dar esse alicerce ali que estava, porque na época eu estava escrevendo algumas coisas de ficção e tal, e estava iniciando nas redes sociais, e vocês bem sabem a dificuldade que é, enquanto escritor da região, escritor independente, trabalhar com editoras. Então, a Kathleen tem essa vontade ainda, que é um projeto da livraria, né, da expansão da livraria, que provavelmente vai acontecer em breve, e na época ela não pensava em outra proposta que não a livraria. Então a gente sentou lá e disse, a gente não começa isso, mas por uma outra forma, pela forma da editora, né? Então demos esse pontapé aí do processo, e pelo que, né, eu trabalhei na época ali, o início é aquela complicação burocrática de abrir uma empresa no Brasil, tem toda o trâmite burocrático, o trâmite de abertura de CNPJ, né, aquela coisa toda, de entender uma editora e da impressão de livros. Isso é tudo uma trabalheira danada, que é muito, muito complicada, e que, se fosse explicar para todo mundo aqui, a gente ficaria a tarde inteira falando sobre esse processo, de entender sobre o processo de entrar no mercado, né? E, claro, na época que a editora surgiu, existia toda uma utopia ali no processo editorial, de auxiliar os autores independentes, e claro que a editora foi se modificando ao longo do tempo. Depois veio a publicação do Barata Pacifista, né, com Rod, veio a publicação de outros trabalhos meus, veio outros trabalhos da Fugitivo Literário no meio intelectual, enfim, né, a divulgação de e-books gratuitos, tudo isso, trabalho forte nas redes sociais. Então a editora se constituiu, e eu acabei me afastando porque nunca foi meu plano, né, ficar na editora. Eu mantive um contato durante um tempo, fui editor do Barata Pacifista e tal, mas a editoração não é uma coisa que eu goste, não é algo que eu tenha gostado de fazer, que eu tenha tido prazer em trabalhar,
inclusive porque durante muito tempo, né, aquele período da editora ali entre 2018 e 2020, ela me bloqueou para escrever, inclusive qualquer outra coisa de escrita. Eu ia te perguntar sobre isso, porque eu lembro que te gerou esse reconhecimento dos processos te deixou um tanto congelado, né? Exatamente, eu não conseguia sentar para escrever como escritor, eu ficava pensando como editor. Sim. E aí a coisa não acontecia, né? Porque se a gente começa a pensar como editor, passa uma outra estética para o livro, uma outra questão. O livro se torna um produto imediatamente comercial. A gente começa a pensar nos atos, 3 atos definidos, né? Isso. Protagonista, arco dramático, todas essas coisas, né? Eu acho que é uma coisa também, quando eu comecei a entrar em contato com essas técnicas também, assim, no meu primeiro contato, deu aquele choque, assim, né, de realidade, de como é um livro de verdade, né? E aí dá aquele... Putz, e agora? O que eu faço, né? É muito louco. E a gente vai se sentindo meio preso naquilo ali. Uhum. Pra mim, o que mais pesava mesmo era o fator de chegar num público. Ou seja, o fator de reconhecimento público. Como é que eu vou distribuir esse trabalho? Como é que eu vou editar esse trabalho? Depois já começava a pensar em capa e várias coisas. E isso aí foi me desestimulando, né? Foi criando um redemoinho dentro de mim que apressou um processo de saída da editora, né? Que sempre foi um processo que já estava acontecendo desde o primeiro momento em que a editora foi aberta, sempre foi declarado que eu não ficarei para sempre na editora. Eu preciso, inclusive porque o trabalho que a Kathleen fazia era de outras ordens. A Kathleen tinha um trabalho burocrático, tinha um trabalho de marketing, tinha um trabalho de contato com outras pessoas, tinha um trabalho geral, e eu ficava com um trabalho de contato com autores e com a editoração. Que era um trabalho que subjacente ali eu entendi alguma coisa por ter escrito tanto tempo. Então, quando eu comecei a me constituir na docência como professor, eu disse, não quero isso. Preciso me focar em outra coisa que me atrai mais neste momento, né? Que eu estou mais dentro neste exato momento. Então, acabei saindo como editor da Fugitivo Literário e, enfim, seguindo apenas... Né? E a vida segue. Hoje eu não sei mais nada da editora, não sei como andam os processos, assim, apenas do que a gente conversa enquanto casamento, né? Enquanto a gente compartilha do trabalho. Mas os andamentos, todas as questões, inclusive a própria editoração, hoje é com a Kathleen, que é uma editora muito mais assim, disciplinada do que eu fui. Né? Porque ela é uma editora tensa. E ela tá lendo bastante, assim, pelo que eu percebo no Instagram, tem um contato muito grande com literatura atual, né? Então acho que ela consegue perceber bem melhor as coisas, assim, né? Ela se voltou a ler realmente literatura atual em uma caça desprendida de autores e inclusive de modificação de trabalho, se tiver que modificar, né? Ela pega no pé mesmo. É por isso que eu falei que tem uma obrigação contratual com os 2 livros, porque... Ai de ti! Não, mas a esposa, né? Aqui, ó. Exatamente. Tem 2 vias, né? Porque ela pega o manuscrito agora, esse livro que eu estou terminando de educação, né? Que é um outro trabalho já em finalização. Ela pega o manuscrito e, risco e risco. Fica aqui, modifica lá, isso aqui não funciona. E aí... Isso aqui não está dando certo e aí vai, né? Porque é realmente o processo da editoração. O editor tem uma visão mais abrangente do que o escritor. Estava falando justamente hoje sobre isso com ela, porque me vi num impasse revisando um trabalho e o insight dela foi justamente o perfeito que eu precisava. Porque quando a gente está fazendo um trabalho, nós ficamos muito focados numa única visão, né? Ficamos sem a visão periférica. Exatamente, muito presos naquilo ali, e aí a gente não consegue ver outras possibilidades. E aí a visão editorial dela pôde abrir e ver outras possibilidades de como aquele trabalho se localizaria, né? E esse é um exercício que eu faço semanalmente, porque eu publico textos educais semanalmente. E esses textos precisam ser acessíveis a todos os públicos. Eles não são, espero eu, não caem num pedantismo acadêmico da universidade. Sim. Léo, eu ia te perguntar também, a gente estava falando rapidamente sobre as técnicas, as minhas primeiras impressões sobre as técnicas de escrita, né, todas aquelas coisas. Para ti, como é que é isso quando tu escreve?
Saindo do editor e voltando pro Léo, escritor, como é que é quando tu te deparou com as técnicas? Que eu me lembro que tu falou no início que, tipo, era aquela coisa mais, entre aspas, tosca, né? Vamos lá, vamos sentar e escrever e do jeito que vinha, né? Do jeito que tu vinha, tu psicografava, né? E como é que é depois desse contato, assim? O que tu acha? Porque eu tinha uma live há 2 dias atrás que a gente conversou sobre isso, né? Me perguntaram sobre, tá, e as técnicas, né? Que tem uma polêmica, tem gente que acha que não serve pra nada e tem gente que acha que elas são úteis. Como é que é pra ti? Bom, o primeiro momento que eu me deparei com o Rod V dizendo isso para mim, tem que ler técnica literária, né? Tem que ler teoria literária. Com certeza eu li algumas coisas, né? Tem até uma obra do Stephen King que fugiu o nome agora, eu acho que é Como Escrever. Sobre a escrita. Sobre a escrita. Uhum. Sobre a escrita, exatamente, que ele fala sobre o processo de escrita dele, né? Também tem alguns livros de storytelling que eu li durante o período de editoração ali. Para mim, Pedro, isso nunca funcionou como escritor. Não digo que é inútil, que é besteira, nem uma técnica que é besteira, né? Porque elas são produção culturais humanas. E elas têm seu propósito, claro. Quantos best-sellers a gente tem por aí que são escritos à base da técnica, ou que são produzidos à base da técnica, e até escritas antigas e filosóficas tinham um determinado nível de técnica, que pode não ser esse, né? A arte grega e romana, teatral, tinha uma técnica de escrita muito pontual também. A metodologia científica tem uma escrita pontual. Mas, para mim, escrita literária, ficcional, eu nunca utilizei. Bem, na verdade, eu nunca utilizei o método ou a técnica, porque me inibia de uma série de coisas. Claro que a gente aprende algumas coisas, né? A gente aprende com a experiência a como escrever melhor, a como deixar os parágrafos mais sucintos, a como esclarecer melhor a mensagem. Isso tudo é um processo técnico. Mas o método rigoroso que alguns autores best-seller fazem para escrever livros, ou este método da produção de roteiro e da produção de capítulos, isso aí eu nunca utilizei porque me inibia, e quando eu tentei utilizar de alguma forma, ali quando me tornei editor, eu não consegui escrever, gerou um bloqueio criativo. E aí existia 2 pesos, ou eu faço isso, né, ou eu escrevo da forma original que eu escrevia. Então você tem ali algo que não vale tanto, né? Né? Tem o peso e a recompensa disso. Então, no quesito de escritor, eu nunca utilizei. No quesito de revisor, aí é outra história. Quando eu reviso o meu trabalho, aí eu tiro aquela coisa crua que o trabalho tem, e vem da nossa cabeça, às vezes um monte de palavra que nem existe, um monte de coisa solta. Aí você passa pelo escrutínio da técnica, né? Você olha lá como é que funciona, vê os parágrafos, vê se está bem escrito, olha o tempo, a cronologia temporal do livro também, que sempre é um problema. Às vezes você escreve um capítulo e aí o cara lá tá falando de um evento durante o dia, e aí do nada no próximo parágrafo é noite, ou você falou alguma coisa, ele tá chovendo. Isso é bizarro, né? Então você tem que ter todo esse cuidado lá. E aí isso sim, acho que na revisão eu passei a ser muito mais técnico do que eu era, mas no momento da escrita não dava, realmente não funcionava. Se fosse tentar já ser técnico naquela hora ali, não ia sair nada. Eu tenho uma coisa também que surgiu desse debate que eu tinha tido, né, uns dias atrás, que de repente, né, só uma coisa que eu preciso deixar claro, né, eu não quis dizer que os livros eram toscos, tá? Eu estava querendo dizer que a forma, né, aquela forma iniciante tosca, não é o livro do cara que é tosco, tá, gente? Mas voltando, de repente, com o hábito de leitura, de repente com tudo aquela ideia já mais de escritor inata, de repente, a gente pode debater uma outra hora se existe dom ou não, mas a questão de repente, a gente que não usa tanto essas técnicas, dessa forma mais rígida, né, estrutural, eu fico pensando se não é uma coisa que pra gente ela se torna uma forma mais intuitiva, a gente acaba fazendo sem necessariamente parar para fazer ela, entende? Não sei o que tu acha, se faz sentido para ti essa loucura. Eu acho que faz sentido. Porque se você pensar, quando a gente começou a escrever, acho que isso é um processo de nós 3 aqui, né? Esse tosco que você mencionou, é que você pega aquele primeira coisa que você escreveu lá e parece um trabalho de escola ali, da quinta série, né?
Às vezes tem aquela descrição bem crua do personagem, do evento, da coisa, do dia, da noite, que o cara fez e não deixou de fazer. Mas conforme a gente vai lendo mais coisas, a gente vai ampliando o nosso repertório cultural de leituras, acredito que, de uma forma intuitiva mesmo e reprodutiva, né, reprodutora daquela ideia, a gente faz sem perceber. Então talvez essa seja uma outra técnica que a gente apropria sem estudar aprofundadamente, mas estudando ao mesmo tempo, né? Acho que é isso, essa ideia. A gente vai lendo, e aí daqui a pouco a gente lê livros que a gente pensa, gostei do jeito que esse autor escreve, né? 2 autores que sempre me influenciaram muito foi o Carlos Ruiz Zafón e o Gabriel Garcia Marques. Gostei do jeito que esse cara escreve. Aí você vai lá e escreve um conto só para tentar dar uma imitada, uma replicada naquela forma. Só que isso acaba sendo uma reprodução que a gente interioriza. E quando a gente vai escrever a série, um negócio, a gente coloca a nossa identidade um pouquinho daquilo ali. E aí a nossa escrita vai mudando. E aí garanto que, né, se vocês pegarem as coisas que vocês escrevem hoje, 10, 20 anos atrás, não é a mesma coisa. Cara, é complicado. Eu só queria fazer Por causa disso. Eu queria fazer uma correção, falei uma palavra errada, não é inteirinho, é inteirinho, esqueci o acento, que é uma paroxítona. Que droga. Cara, e aí, como eu sou professor dessa porcaria, cara, a coisa fica me batendo. Putz, grila, cara, é uma paroxítona, desgraça. Mas bem, cara, essa questão de processo criativo, ela é muito pessoal, todo mundo tem o seu desenvolvimento, né? Eu, inclusive, lancei um livro no momento em que eu não estava preparado para aquilo, né, cara? Por isso que eu tenho por isso que eu tomo muito cuidado com essa questão da ansiedade por conta do Para Onde Foram os Heróis, que é meu primeiro livro de poesia, que eu abro ele e penso, caraca, velho, o que eu fiz naquela noite lá? Meu Deus, eu tava lá assinando essa desgraça. As pessoas levaram para casa e me agradeceram ainda. Pô, coitado. Foda. Mas eu acho sim, Rod, também que ainda sobre esse assunto, eu me sinto hoje em dia muito mais assim, tipo, não, eu vou botar essa informação aqui, eu vou mostrar isso aqui, porque eu vou retomar mais lá adiante. Sabe, eu tô mais maquiavélico, digamos, na minha escrita. Então, se eu vou matar alguém, já tô planejando muito tempo antes, assim, esse aqui vai morrer lá. Né? Então, eu tenho que começar a morrer aqui, né? Então, premeditado o negócio. Eu sou muito mais, o homicídio tá muito mais qualificado agora na minha escrita. Muito bom. Mas é complicado, cara, porque eu, durante muito tempo, como o Léo sabe, inclusive, né? Tu também, Pedro, eu me apeguei muito aos processos, né, cara, e às metodologias e às teorias literárias, assim, porque também era uma maneira de eu me defender dessa vergonha tardia de ter feito isso. Capaz, né? Eu acho que todo mundo que aprende e se encanta um pouco com essas metodologias e técnicas, num primeiro momento a gente fica muito, tipo... Eu não sei a palavra muito boa em português. Me vem professor de inglês, né, cara? Então me vem overwhelmed, assim, né? A gente fica estupefato, né? Dá pra usar, né? Sobre aquilo, assim, a gente fica, meu Deus, tem que pensar em tudo isso. E aí aquilo te dá esse bloqueio mesmo que o Léo primeiro se chocou. Mas eu acho que depois que aquela coisa começa a sentar, que comigo já é um processo que está levando uns 2 anos, faz uns 2 anos que eu realmente fui apresentado essas técnicas, que acho que a poeira começa a baixar, aí tu começa a enxergar, não, pô, essa escaleta aqui de repente para esse tipo de livro pode ser interessante. Tu vai fazer um livro de fantasia com 20 personagens, tipo um Martin assim da vida, com uma cronologia, cada um com a sua cronologia ali. Porra, tu precisa ter uma escaleta, senão tu não vai conseguir. O Game of Thrones é um trabalho hercúleo, né, cara? É um absurdo aquilo ali, é um absurdo. Ô, Léo, diz pra mim uma coisa aí, Léo. E aí, depois que passamos por essa questão da editora, houve uma mudança na tua vida. Que eu não fiquei surpreso, mas eu achei radical. Tu é um cara radical, tu reconhece isso, né? Que tu é um cara radical, tu consegues reconhecer isso. Eu não tô te acusando, né? Eu tô apontando uma percepção minha, posso estar enganado. Daí tu, de escritor, começou a te interessar mais pelo universo da educação, pedagogia. Me explica esse processo. Então, Rodrigo, bom, em 2017 eu ingressei lá no curso de pedagogia, né, da Universidade Federal de Pelotas, e a minha constituição de identidade docente, ela é um sem querer, ela se faz sem querer.
né? Se faz sem querer. Mas, ao mesmo tempo, com um processo muito longo. Eu vou tentar não me estender nisso, porque eu estudo identidade docente, então ficaria uma coisa muito longa, né? Porque o meu processo de escolarização foi complicado a vida inteira. Então, havia aquela tendência, aquela disputa do meu espaço contra o professor autoritário, o professor opressor, que tive muitos, né? A escola que eu estudei era católica, mas estadual ao mesmo tempo, então ela não era laica, ela não seguia a lei. A gente era obrigado a rezar, e mesmo ali, isso era 2000 e pouquinhos, havia uma violência psicológica e às vezes física, muito, muito forte. Então, isso levou também ao meu processo de evasão escolar. Mas não era a minha pretensão. Isso foi na Idade Média? Parece, né? Parece. Mas não, o Brasil só chegou na Idade Média agora há pouco. Só ano passado, 2018 aí, um pouquinho, começou a entrar na Idade Média. Boa. Mas não, o que aconteceu, não era a minha pretensão ser professor, né? O Rodrigo sabe disso e tal. Eu trabalhei no jornalismo durante um tempo, com sites e coisas assim. Mas em 2017 eu ingressei na pedagogia mais por uma mudança de vida, depois que eu conheci a Kathleen ali e me desestabilizei com a própria função do jornalista, que eu não quis seguir essa profissão. E eu já pensava muito sobre a questão da educação, né? Tinha algumas perguntas sem resposta na minha cabeça, de por que eu passei por tudo aquilo que eu passei e tal. E fui para o curso, e no curso me identifiquei com várias coisas, e comecei a me identificar com a profissão de professor. Na época eu posso dizer que eu me apaixonei pela educação. Hoje eu não faço mais esse erro, porque a paixão nubla os sentidos, e como é uma área que eu estudo e pesquiso, se eu for apaixonado, algo está errado. Eu vou ser muito tendencioso a algumas questões. Então, acabei me constituindo ali como professor, né? Lá no primeiro ano de pedagogia, fui lendo sobre teoria educacional, fui entrando na educação. E em 2018, eu fui pisar numa sala de aula do outro lado pela primeira vez. Não como aluno, mas como professor. Ingressei num projeto de extensão, que foi o Desafio para a Universidade Popular, e fui ser professor popular. Ou seja, o que é isso? Fui para a educação popular, com múltiplas faixas etárias, com múltiplas gentes de todo lugar, e aquilo ali me constituiu, aquilo ali me fez. Porque então eu comecei a perceber, a desvelar, né, as relações de poder que existem na nossa sociedade e cujo princípio delas é na sala de aula. Não existe outro espaço que seja tão ideológico quanto a escola e quanto a sala de aula. A escola é a tensão, é o espaço onde se fazem as tensões, onde acontecem todas as coisas que vão ser ideológicas e que nos marcam para o resto da vida. A coisa foi ficando mais aprofundada quando eu me tornei coordenador desse projeto. Eu virei coordenador pedagógico desse projeto, e aí eu vi outras questões, porque eu não era mais professor de alunos, eu era professor de professores agora. Fazia espaço de formação de professores, coordenava esses espaços, eu coordenei 75 a 80 professores lá dentro. Então aquilo ali foi para mim uma experiência de vida com a qual eu carrego muito apreço até hoje. E onde foi? Qual escola? Tu pode falar qual escola? Foi no Desafio para a Universidade Popular, que era um cursinho popular, que era projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas. Então ele era voltado para a camada de vulnerabilidade social, para as gentes pobres, né, do nosso país, que queriam ingressar na universidade e não tinham grana para pagar um cursinho, tinham dinheiro, tinham como marcar. Massa. Então se inscreviam lá e a gente selecionava por maior pobreza. Então a gente chegou a ter, inclusive, como aluno, morador de rua, né, que o cara ele morava na rua e aí ele conseguiu os documentos com uma assistente social e ele ia para aula toda noite. E depois daquilo ali, ele voltava, né, para onde ele dormia, uma barraca na rua, e era assim todo dia, né? Felizmente, ele conseguiu uma mudança de vida, tá? Então, lecionei também para ex-presidiários, né, para toda a gente possível que cruzou meu caminho. Assim, tem histórias fantásticas de lá. Isso me moldou, né? Esse contato com outros professores e como perceber a identidade docente. Porque todos os professores que atuavam lá estavam também em nível de formação. Eu já estava em um nível de graduação mais avançado, mas havia muitos professores iniciando ali a sua carreira. E, claro, vinculado à escrita, isso me levou para um outro caminho. Se eu estava atuando na educação, pensando na educação,
vivendo e respirando educação todos os dias da minha vida, eu precisava escrever educação, né? E aí isso começou de uma forma muito incipiente, muito básica. Eu comecei a escrever uns artigos mais políticos, assim, para o blog, né? E postar nas redes sociais algumas coisas, algumas críticas e tal. E aí uma coisa foi levando a outra e começou a surgir umas ideias de pesquisa, algumas coisas para fazer. Mas claro que era tudo muito, muito inicial ali. E hoje, bem, acabei voltando totalmente a minha vida para a área de educação, como pesquisador, como professor, como pedagogo, e acabei voltando também o meu processo de escrita para a área da educação. Não sou mais o professor que eu era quando eu comecei o curso de pedagogia. Eu era um professor super arrogante, né? Mas super arrogante não no... Eu falo isso sempre, que é importante. Não no sentido de oprimir os alunos, mas de achar que os outros professores eram todos opressores, e a gente tinha que desvelar essa relação, de que existia dom para ser professor e toda essa coisa, né? É muito radical, como o Rodrigo falou, muito radical em alguns sentidos. Mas espero que hoje não seja mais tanto assim. Mas mudei várias formas de pensar desde então, mudei a minha vida quase que completamente por conta da educação e por conta de pensar educação. E aprendi a ter bastante paciência também. Isso treinou a minha ansiedade. Ser professor treinou a minha ansiedade, né? Pô, legal, cara. Aprendi algumas coisas com vários teóricos e Paulo Freire foi o principal deles. Treinou minha paciência de uma forma muito forte. Paulo Freire é um santo, né, cara? Foi um santo. Não diria isso, porque ele não ia gostar de ser chamado de santo. Sei. É uma denominação, assim, por conta da paciência, aquela carinha simpática que transmite. E aí os caras me aparecem na internet, Paulo Freire, como é que é? Doutrinador, comunista. Porra, cara, me dá até... nesses momentos eu fico bravo, cara. Eu fico perdido, assim, como é que pode? Mas tudo bem. Cara, a educação sempre pelo menos, eu posso estar enganado, né? E eu sempre começo afirmando uma coisa dizendo que eu posso estar enganado mesmo, porque acontece bastante. Mas a educação é exercício. A educação... Desculpa, cara. Pois acontece bastante, só falo merda. É que Não, a gente tem o costume de se avacalhar, né? A autoestima aqui porra, cara, zero o negócio. Cara, a educação é um exercício de esperança, né, cara? E para mim, como professor, eu sou professor também, o Pedro também é professor, todo mundo é professor aqui, né, cara? Porque é o que resta. Desculpa, tô brincando. Então eu sou. O ministro da Educação curtiu isso. Desgraçado. Não me coloca nesse balaio, pode parar. O Alckmin não curtiu, cara, tem que ser por amor. Como é bonita essa história. Cara, escuta só. E aí é um exercício de esperança, né, Leonardo? E eu sempre achei, cara, do meu ponto de vista, que tu não era um cara de muita esperança, assim. E de repente tu... É sem brincadeira, cara, porque tu tens uma fala bastante aguda sobre as coisas. Um pensamento, uma fala bastante aguda. E esse é um exercício de esperança muito profundo, né, cara? Trabalhar com educação. Então eu, pelo menos, tenho que acordar de manhã. Eu acordo achando que o mundo deveria acabar e em alguns minutos eu estou em aula... manifestando esperança e expectativa para a gurizada. Desse exercício de esperança, cara, considerando o meu ponto de vista de que tu tinhas um modelo mental, uma mentalidade muito aguda sobre o mundo, como é que tu casou isso tudo aí, cara? A esperança com a crítica. Então, Rod, na verdade eu sempre fui um eterno otimista, né? O otimista chato. Exatamente. Mas é aquele otimista chato, né? Que a gente fala assim. Não à toa eu passei 10 anos escrevendo ficção e continuamente dando a porrada em pulo de faca, né? Então, muito otimista, mas é verdade, a minha fala sempre foi muito crítica em relação às coisas, porque eu sempre fui muito crítico. Em determinados momentos da minha adolescência, eu fui em alguns momentos ali muito pessimista sobre algumas coisas e tal, mas era a visão de mundo ali que me constituía. Mas essa criticidade, ela vinha muito de... como é que eu posso dizer assim? De tentar compreender o mundo e as forças que regiam ele, né? Mesmo na minha adolescência ali, eu queria entender essas coisas que aconteciam e por que a gente vive sobrecarregado de tanta miséria, de tanta gente passando fome,
de tanta desgraça no mundo, de tanta coisa que nos acontece que a gente não consegue controlar. O que parece às vezes um fatalismo, o que parece uma coisa que está predestinada, e não tem nada disso, né? É um sistema muito bem claro que rege essas relações e que define quem morre, quem vive, quem é oprimido e quem é opressor. Então, quando eu entrei para a educação, né, quando eu entrei para a pedagogia, eu tive um embate muito forte nessa questão da criticidade, de tentar entender o mundo e criticar, às vezes, sem muita razão. Eu lembro de uma discussão que eu tive com uma professora, que hoje é muito amiga minha, que eu considero a minha mestra, assim, na docência, né? Que a gente discutiu em sala de aula sobre o voluntarismo enquanto professor. Eu estava recém ingressando como professor do desafio e ela era contra o voluntarismo. Ela dizia, não, o professor não pode ser voluntário, a gente tem que receber por aquilo que a gente faz, porque o que nós fazemos não é dom, o que nós fazemos é profissão. E eu disse para ela, não, professora, se alguém não fizer, como ficarão essas pessoas que precisam que alguém faça? E eu discordo também sobre a parte de dom, eu falei para ela. Eu acho que algumas pessoas nem deveriam ser professor, né? Algumas pessoas nem deveriam entrar na profissão. Hoje já é uma questão que eu discordo, porque não acredito em inatismo, né? A gente se faz enquanto sujeitos. E aí é que entra essa questão da esperança. Eu fui me constituindo e vendo que a educação, ela não era somente uma possibilidade para mim desvelar essas relações do mundo, mas era também uma possibilidade de mudar com muito mais ênfase, né, do que a literatura. Essa coisa que eu falei agora no início da live, no início do podcast aí, sobre como eu queria passar uma mensagem na ficção, eu encontrei na educação um potencial muito mais forte. Para mim, claro, né? Essa é uma questão pessoal, é uma questão de verdade individual. E aí é que vem essa questão da esperança e do otimismo e de pensar que as coisas vão estar melhores. Enquanto professor crítico, e critico muito o sistema, critico o professor escolar, hoje ainda a gente tem que criticar, mas tem que criticar com uma profundidade, tem que criticar compreendendo o sistema, compreendendo como a identidade docente se faz. Mas, como professor crítico, não posso não ter algum resto de esperança, porque eu estou ensinando para as próximas gerações. Se eles não fizerem melhor do que eu e do que meus pais, estamos fadados ao fracasso. Né? E a gente sabe que as gerações dos nossos pais aí estão tentando fazer os erros que fizeram de novo, nos impor esses erros como se fossem bom agora, como se fossem coisas, só que a gente olha essas manifestações que tiveram, que são de pessoas dessa geração, conservadores, e a gente poderia perguntar, mas isso aqui funcionou? A resposta é óbvia, é não. Senão a gente não estaria nessa pindaíba que a gente se encontra de aquecimento global, de crise econômica, né, de falta de emprego, mas parece que querem trazer isso de volta como se no tempo do papai e da mamãe fosse algo muito bom. Mas, no entanto, tem uma outra questão sobre a esperança, né, Rodrigo, que a educação faz. A esperança, ela trazendo assim um pouquinho do Paulo Freire, que está sempre comigo, ela é o que vem parece vir do verbo de esperar, né? Esperança passiva. A gente tem esperança que as coisas mudem, a gente tem esperança que as coisas melhorem, mas se a gente levar a esperança no verbo esperar, a gente fica esperando com essa esperança de que a coisa vai mudar. Então a gente tem que esperançar, que seria fazer a esperança, né? E esse é um ato puramente do professor, né? O professor em sala de aula, com alunos de outras gerações, a gente tem ali um potencial de passar uma mensagem, de dizer para essas gerações, sejam melhor que eu, porque vejam aqui o que eu fui bem enquanto a minha geração e o que eu fracassei, e usem esse fracasso como experiência, não tentem reproduzir esse fracasso, né? Porque ele já é um fracasso. Usem como experiência para a gente fazer um mundo melhor, para a gente construir uma coisa melhor, mas também não numa prescrição, né? Num diálogo, numa construção de ideias que permitam que cada um pense, cada um pergunte se isso aqui funciona, se isso aqui não funciona, se isso aqui dá certo, se isso aqui não dá certo, né? Eu tive uma pergunta emblemática essa semana que uma menina do ensino médio, assim, bem mais jovem que a gente, perguntou o que eu achava da geração deles. Isso aí é uma sinuca de bico, porque, né, a verdade é que eu acredito muito nas gerações que vieram depois da de você, porque eles têm que aprender com os erros que a gente fez. Sim. Se eles estiverem aprendendo somente com sucessos, não vai dar nada, né? Alguns sucessos, se é que tem, já estão aí.
mas a gente tem que ver principalmente os erros e os fracassos humanos para tentar corrigir algumas coisas. Então é um movimento o tempo inteiro também de criticidade, eu acho, e também de vigilância. E a gente está pensando, não, mas dá para melhorar, dá para pensar diferente, dá para esperançar outra vez, não vamos cair no fatalismo de que daí é sempre assim, é sempre dessa forma, de que não vai mudar nada, porque a gente pode mudar alguma coisa. Talvez não no tempo da nossa vida, né? Mas a gente pode mudar alguma coisa. Porque apesar de todo o investimento das últimas décadas em educação no Brasil, teve investimento, não posso dizer que não, pode ser, claro, como tu disse, algo que se criticar, mas teve mais investimento. Apesar disso tudo, cara, e eu vou agora, posso desagradar alguns ouvintes, apesar de todo esse investimento, todo esse fomento das universidades, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo acessível com bolsa. Agora não tem mais, né, cara? Mas com bolsa e tudo, a gente conseguiu eleger o Bolsonaro, né, cara? Então a gente... desculpa quem tá ouvindo, mas é um fato, assim, é uma evidência que o cara não tinha nada a dizer e a percepção da sociedade sobre ele era de que tinha alguma coisa a se fazer ali. Então isso me deixa... é isso que mina a minha esperança. Eu, Rodrigo, né? E tu achas, falando agora da geração, da mocinha que te perguntou ensino médio, porque eu dou aula para ensino médio, e é muito legal, cara, porque a gente enxerga o laboratório a formação da sociedade ali. É muito interessante. E às vezes me bate um desespero, mas às vezes me bate esperança também. Será mesmo que a gente consegue reverter um panorama tão duro como o que a gente está vivendo hoje? Porque nós tivemos uma redução da percepção da realidade muito grave, né, cara? E sim, principalmente em relação a questões como ambientalismo, economia, a atuação do Estado em relação aos menos favorecidos. Consegue enxergar uma reviravolta nisso aí para frente agora, dentro, obviamente, da tua ótica da educação, tua lente no universo que tu vive, né? Não um contexto sociopolítico geral. Sim. É uma pergunta complicada, né, Rod? Porque primeiro, ela tem alguns panoramas aí que a gente tem que explicar, né? Eu sempre falo, alguns preconceitos que a gente tem que tornar em conceitos. Algumas coisas que a gente preenche o nosso cotidiano por conta de uma ideologia de reprodução que a gente não percebe, né? A gente não percebe porque a mídia, a televisão, os jornais, as redes sociais, tudo isso nos leva a acreditar. Que a primeira, é verdade, tivemos muito investimento na educação nos últimos anos. A maioria das pessoas acha que foi pouco. Só que não foi um investimento bem feito. Essa é a questão. Foi um investimento a larga escala, porque tivemos bolsa, tivemos isso, tivemos aquilo, tivemos uma ampliação da universidade pública e uma ampliação da universidade privada muito forte. É importante atentar e fazer essa crítica ao governo de esquerda que havia. O governo de esquerda não barrou a privatização da educação. Ele, em determinado nível, segurou, mas também permitiu que isso passasse. Né, porque o próprio FIES é uma ferramenta de voucher, né? Ele é um voucherismo, só que para o ensino superior, certo? Então a gente teve muito investimento na educação no geral, mas um mau investimento. Um mau investimento porque foi mal gerido pela educação básica, pelo ensino superior, em diversos âmbitos. E no caso do ensino superior, ele foi mal gerido porque ele não produziu tanto conhecimento científico quanto deveria produzir. Essa é uma crítica que a gente tem que fazer no ensino superior ainda hoje, deste academicismo pedante, né? De pesquisas e bolsas que recebem muito dinheiro, e esse era um dos pilares conservadores pelo qual o atual presidente se apoiou. Pesquisas que recebem muito dinheiro, a gente vê nas falas da universidade de uma balbúrdia, ninguém faz nada, só que pesquisas que não tiveram um retorno para a sociedade, principalmente nas áreas das ciências humanas. Quantas teorias de ciências humanas a gente viu surgir nos últimos anos? São poucos os teóricos que surgiram, né? Comparado, por exemplo, à década de 60, 80, 70 e 90, ali que teve um boom, uma galera que começou a pensar sobre aquelas relações de poder que estavam. Nesses últimos 20 anos, a gente teve uma estagnação assim, do pensamento intelectual no Brasil, com algumas figuras que surgiram, como G.C. Souza, mas pouco, né? Pouco.
E outra questão é a de como, tendo esse investimento educacional, a gente conseguiu chegar nesse momento de eleger essa figura que aí está. Então, aqui tem que esclarecer uma outra questão que as pessoas às vezes confundem muito. A educação é uma ferramenta de emancipação? Essa é uma pergunta muito clara. Ela é ou não é uma ferramenta de emancipação? Se a gente se educa, a gente consegue desvelar as forças da sociedade, a gente consegue se emancipar? Sim e não. Né? Porque assim como a filosofia, por exemplo, que a gente pensa, a filosofia é uma coisa crítica, a filosofia emancipa. Sim e não também. Ela pode ser usada para os dois males. Os nazistas tinham filósofos, né? E mataram uma penca de gente. Então, a educação tem essa mesma característica. Claro, ela emancipa, mas a gente pode pegar a originalidade da frase. O que é se emancipar? Se emancipar é ascender a um conhecimento, é não estar preso a um senso comum, a uma reprodução de conhecimento. Então, nesse sentido, ela faz. Mas o que você faz com a educação depende da sua ética, depende da sua moral. Então, o que a gente teve nos últimos 20 anos foi um investimento muito grande na educação, muita gente que acessou o ensino superior, mas que não teve criticidade dentro dessa educação, porque a gente manteve ainda, na escolarização básica e na universidade, uma reprodução de diversos valores. Então, a gente teve, evidentemente, pessoas que se emanciparam, mas se emanciparam nesse sentido de adquirir uma grande gama de conhecimento, certo? Então, quando a gente pensa nos grupos que elegeram o atual presidente, né, a gente sabe que grande parte faz parte de uma burguesia que queria fazer uma reprodução de valores. E eles sabiam que estavam reproduzindo os valores. O restante da população, aquela população de baixa renda, esses grupos foram influenciados fortemente, porque a burguesia faz com que eles reproduzam. É a ideia de que se você reproduzir os valores da burguesia, você vai ter a ascensão social que você merece. É a meritocracia, é aquela coisa toda. Então, quantas pessoas a gente conhece que votaram no presidente porque o fulano lá, meu patrão falou que era, né, o candidato certo, não sei o quê, o chefe da minha esposa falou que era o candidato certo, o dono do mercado falou que era o candidato certo. Então, vejam quem são as pessoas que têm dinheiro, pessoas que são da burguesia, pessoas que tiveram acesso à educação. A gente não pode ignorar que essas pessoas, em grande parte, sabiam e esperavam determinadas coisas deste candidato, né, e concordavam com várias falas dele. Né? Então, é aquele caso. Né? Existe um caso emblemático que eu vou usar, por exemplo, aqui na Argentina, do Jorge Zanotti, que é um pesquisador argentino sobre educação, que ele fala o seguinte, né? No século XIX, a burguesia pegou um grupo na Argentina, ainda no processo ali de colonização, no fim daquele processo de colonização, e fez um experimento, né? E criou escolas burguesas com uma ideologia muito específica que reproduzisse os valores da burguesia, né? Esse é o que comprova que a educação emancipa, tá? E as pessoas ali estudaram neste modelo, e no momento de votação a burguesia esperava que aquela massa votasse na burguesia. O que aconteceu? Aquela massa de pessoas não votou na burguesia, né? Porque desvelou as relações de poder que existiam e viram que havia uma manipulação. Mas claro que a gente está falando de um contexto político muito específico, certo? Então, quando a gente fala no contexto brasileiro atual e educacional, a gente percebe que a mesma coisa aconteceu. As pessoas que ascenderam à universidade um grupo, não é uma generalização. Claro, existe muita gente, claro, como a gente que está aqui, que não votou nele, enfim, tivemos conhecimento universitário, mas, inclusive dentro da universidade, a força das ideias deste candidato era muito forte, né? Era muito viva, porque coisas que ele falavam estavam no cerne da reprodução que havia sido feita na escolarização nos últimos 20 anos. Ele ressaltou esses nomes. Sim. É que o que me toca é que nos últimos anos, eu não sei quando é que foi, que começaram a filosofia e sociologia no ensino médio. Por exemplo, tu sabes dizer quantos anos tem já, mas deve ter um bom tempo já, não? A filosofia e sociologia no ensino médio? A filosofia tem mais tempo, né? A filosofia tem tempo do ginasial ali, desde o porque no meu ensino médio não tinha, né, cara? Eu fiz ele em 96, 97, faz horas isso. Mas depende do modelo, né? Do modelo educativo.
Algumas escolas privadas já tinham isso. Exato. Mas, isso mesmo. Como base, isso é início dos anos 2000, como base nacional, né? Porque mesmo com... Aí que está essa questão da emancipação que a educação promove, que tu falou. Mesmo com essas disciplinas, ainda tivemos um apego muito grande a certas ideias que o contato com essas disciplinas deveriam afastar um pouquinho, pelo menos gerar uma criticidade, né? Mas é aí que tá, né, o valor da palavra, né, Rodrigo? A gente usa a emancipação como uma palavra que o sujeito se emancipou, agora ele é crítico. E, na verdade, a gente tem que ver a emancipação da educação como o sentido literal da palavra. Ou seja, se emancipar significa... Tudo bem. Vamos tirar a palavra vamos tirar o emancipado. Mas sério, vamos tirar... Porque realmente não era... Vamos lá. Mas o ponto está em que pessoas tiveram contato com essas ideias e mesmo assim elas se arraigaram a tais pensamentos vindos dessa turma mais conservadora. Tudo bem, faz parte. Eu acho que o conservadorismo está aí, faz parte do debate democrático enquanto se presta a estar no debate democrático, não é? E aí que está a questão. Então a gente acredito que a gente tenha uma sociedade bastante conservadora no Brasil. A sociedade, o tecido social é conservador, né? E a partir dessa tua... Porque eu não sei se eu estou enganado ou não, deves te dizer por conta até da base teórica que tu está citando, um educador mais progressista, não é? Então, nesse ponto, assim, cara, vendo esse tecido social bastante conservador, esse contato prévio que esse pessoal teve com ideias da filosofia, da sociologia, que geraria um olhar, uma lente mais grossa em relação à sociedade, e mesmo assim a gente teve essa eleição. É que eu estou levando muito para a política, né, cara? É que, na verdade, o resultado da educação é a sociedade que a gente vive, não é? E a política está nisso. Sim. A política está entranhada, mas não tem como desvincular dela, né? É claro que a gente tem que ver o tecido histórico, o tecido social. O Brasil sempre foi conservador. A gente cresceu a partir de uma base escravagista. A nossa fortuna foi feita toda em cima de escravos, em cima de valores conservadores, que, a bem da verdade, nunca foram embora. Dependendo de alguns governos, eles se camuflaram e ficaram muito ocultos na mídia, na reprodução de valores, né? Então a gente tem diferentes momentos. Mas de novo, aquilo que eu mencionei, assim, esses conhecimentos por si só, eles não garantem a criticidade do sujeito. Vai ter que ter uma série de relações sociais, históricas, de produção, que vão fazer com que ele possa, evidentemente, ser crítico, ou inclusive experiências, né? Porque, inclusive, o nazismo teve os seus filósofos, como eu mencionei. Acho que esse é o exemplo mais claro, assim, de pessoas que estudaram filosofia, estudaram correntes críticas, progressistas e correntes que eram conservadoras e optaram por um lado conservador e, a partir de experiências que elas tiveram, optaram por um lado conservador radical, às vezes. E a mesma coisa se vale para filósofos da esquerda, que a partir de determinadas experiências se voltaram para um lado radical da esquerda também, né? A gente pode falar de Robespierre, guilhotinou quantas pessoas possível, ou Che Guevara, né? É muito comum que a esquerda louve estes heróis, mas a gente precisa conver que nas armas pode não haver uma forma de revolução, mas eu sou pacifista, eu não concordo na louvação de, por exemplo, Che Guevara, porque ele, dentro da sua revolução, era de esquerda radical e assassinou pessoas sem julgamento, sem Estado de Direito, né, sem o Estado democrático da coisa. Não fez o que a gente deveria fazer no modelo progressista. Sim. Então são vertentes, né? São difícil, vertentes da filosofia só, exatamente. O conhecimento só vai depender da conjunção de experiências ali que os sujeitos têm. E no Brasil a gente teve experiências que foram complicadas, né? Desde a queda da esquerda e o sentimento de traição que muita gente tem, isso inflamou o ódio que levou a gente até aqui, a esse movimento que aconteceu agora no 7 de setembro. Né, de pessoas piradas querendo algo que elas não conhecem direito, que é um Estado totalitário, uma coisa absurda. Absurdo. Dá até uma mágoa, né, cara? Tipo, é sério isso? É porque eu tô até... É sério?
Sério, cara, eu tô até me desligando um pouco das notícias, cara, porque não tem condições, né? Não. Coisas que não dá. Cara, Mas então, fala, Pedro. mas eu acho assim também, né? Um pouco, na minha opinião, menos. Acho Porque o menos Pedro não embasada. quer falar muito Mas de é mais política, opinião assim. mesmo. É opinião, né? Que nem cada um tem o seu. Mas eu tô aberto a debate, não tem problema. E se achar que eu tô falando merda, pode Eu mostro comentar aí que mais eu o. tô falando É que merda. eu costumo mostrar É, mais o meu, tu esconde não tem mais o teu, né, problema. cara? É que assim, eu acho só que, como a gente estava falando da questão de investimento na educação, né? Sim. Bom, a gente viveu, eu acredito, nós três, a gente viveu o boom da universidade, né? E, mas eu lembro também que tinha muita discussão em relação à comunidade, à universidade se abrir à comunidade, né? A aproximação da universidade com a comunidade. Aí eu tava vendo outros vídeos de canais, comunicadores de ciência, né? Tipo o Schwarza, Ciência Todo Dia e tal. E se não me engano foi no Schwarza que ele estava falando sobre os terraplanistas, né? Sim. E... Ou foi no Flow, cara, não sei, agora eu não lembro mesmo. Não lembro mesmo, ideia nenhuma. Mas, enfim, o que aconteceu foi que o cara tava comentando o seguinte: vinha essas pessoas com essas ideias de terraplanismo, por exemplo, foi o exemplo que ele citou. E aí chegava na universidade, alguém trazia aquilo para um professor na universidade, cara, não vou perder meu tempo com isso aí. E seguia né, no trabalho dele, né? Até um ponto que aqueles caras que pegavam um celular, né, e começavam a fazer vídeo com a opinião deles, e aí aquilo atingia as pessoas muito mais rápido do que o cara, até a universidade se dar conta que ele tinha um trabalho ali também para se fazer. Alguns professores, né, digo, não a universidade em si, porque tem muita coisa para se preocupar também, né? Mas a universidade ela continuou em seu 1500, né? Enquanto o mundo já está em 2021, né? Então aquela galera começou a difundir esse monte de asneira e a universidade começou a se dar conta agora, né? Que o mundo Sim. mudou, que não é mais eles são os cabeça lá, Uhum. que eles são, mas né, não são mais aqueles cabeça onde todo mundo diz amém porque eles falam, porque pode ter um idiota, conhece muitos idiotas e vai influenciando outros idiotas até chegar um exército de idiotas que sai dizendo que a Terra é plana. E eles acreditam piamente que a Terra é plana. Até teve uns caras que pegaram um barco para dar uma volta ao mundo para chegar na borda do mundo. E não chegaram na borda do mundo nunca, né? E aquele monte de experimentos que os caras fazem, que o Ptolomeu lá, acho que era o Ptolomeu, fez e provou que a Terra era redonda 500 mil anos antes de Cristo. Então eu acho que tem um pouco disso, usando acho que a palavra correta, como o Léo usou, do pedantismo, né, universitário, de que achava que estava descolado, que era ciência pela ciência e não trazer para a comunidade. E sobre a filosofia, a sociologia nas escolas, cara, que nem como eu falei, eu sigo com a minha opinião de como a gente bateu o papo com o Danilo, né, do reitor da FURG. Cara, eu tive no meu ensino médio, acho que o Léo também teve, né, Léo? Eu não. O Rod não, mas eu tive e, cara, a gente não dava bola. Apesar de eu gostar, eu não dava bola, porque eu tava tão estupefato, usando essa palavra de novo, estupefato com matemática, química, física, por causa do vestibular, a gente não queria saber, porque ela não era prática, ela não cabia, não era prática, tô fazendo aspas, tá, pra quem só tá ouvindo, ela não era prática para aquele problema que a gente tinha naquele momento, né? Então eu acho que a Sim. filosofia, a sociologia, ela tinha que começar antes, não no ensino médio. E também não começar com Marx, Weber, Durkheim, não, é coisas mais palpáveis, autores um pouco mais contemporâneos, assim como a gente faz com a literatura, né? A gente não dá para um adolescente o Crime e Castigo, a gente vai dar o Crepúsculo, a gente vai dar os Jogos Vorazes, a gente vai dar essas coisas para ele curtir e aí seguir, né? Então eu acho que a minha opinião é mais ou menos assim, é isso, cara. Léo, sobre educação ainda, claro, obviamente, né?
Cara, pro futuro da educação, assim, cara, futurologia. Tu que é um cara que tá lendo bastante, assim. O que tu vê, cara? Perigo. Futurologia, cara. O ideal e o real, cara, sobre o futuro da educação pra ti. Próximos 20 anos aí. Te joguei numa ruim, né? O prognóstico. Jogo é perigo, né? Porque assim, cara, eu não converso tanto com pessoas que pesquisam tanto educação. Tem a pessoa mais próxima que eu conheço que pesquisa muito educação, então eu quero saber. Eu vou te explorar. o futuro da... É difícil falar de um prognóstico no Brasil, né? É difícil falar de futuro, porque pode ser que um esteja certo, que um esteja errado. Né? Mas falando do que a gente tem visto hoje, do que a gente tem pesquisado hoje, o caminho do Brasil é se tornar o Chile, certo? A nossa educação é se tornar totalmente privada, porque esses são os mecanismos que estão acontecendo desde o FHC. Durante o governo da esquerda, né, ali a partir de 2006, esses mecanismos eles se seguraram um pouco, né, mas eles continuaram acontecendo, né, inclusive porque em dados, e agora não é achismo, são dados, né, a expansão da universidade privada nesses últimos anos no Brasil foi muito forte, principalmente dos cursos à distância, EAD, né? Não é um preconceito com o EAD também, o EAD é muito bom e ele tem que ser cada vez mais aprimorado, mas é aquela questão, existem universidades públicas que têm uma péssima qualidade, existem universidades privadas que têm uma péssima qualidade, isso depende sempre do curso, e óbvio. E isso aconteceu muito na educação privada, então esse foi o modelo que a gente viu. E agora está começando a se focar mais na educação básica. Nos últimos 10 anos houve uma expansão muito agressiva de escolas de educação básica privada. A gente viu surgir no Brasil escolas fundadas aí pelo Grupo Lema, né, pela Fundação Lema. A gente viu surgir no Brasil o Inspira, vários outros grupos internacionais, a Positivo, né, com seus livros didáticos, a expansão do livro didático por conta da lei do livro didático, e tudo isso faz parte de um projeto privatista muito antigo que, vejam só, a infelicidade, né, e tenta replicar aquilo que existe nos Estados Unidos, certo? E isso gerou também um mito muito comum que as pessoas têm: a escola privada é melhor. A gente escuta isso, a escola particular é muito melhor, né, os professores não faltam e tal, e a estrutura do ensino é muito melhor. Isso é um mito porque se a gente for olhar numa lista de dados, as melhores escolas do Brasil são públicas. E existem escolas privadas que não têm nem saneamento básico. Existem, se eu não me engano, quase 20% de escolas privadas no Brasil que não têm saneamento básico. Então, esse é um mito, certo? E o modelo é a privatização, como aconteceu no Chile. E a privatização do ensino superior para baixo. Claro que o ensino superior no Brasil ainda resiste, porque a gente tem uma classe de professores do ensino superior que é muito forte, muito sindicalizada, e tem muita força em diálogo com o governo, né? Mas mesmo assim passam projetos que a gente vê o tempo inteiro, como o Futurice, e vão se diminuindo as vagas da universidade privada, e aumentando, da universidade pública, perdão, e aumentando as vagas da universidade privada, né? Programas como o FIES, como o ProUni vão se expandindo cada vez mais, e o objetivo deles é focar na universidade privada. E na educação básica esse freio ele não existe tanto. Então se expandem as escolas, entram grupos internacionais no Brasil, como tem feito. Somente desde 2018 a gente viu nas redes sociais uma expansão de grupos, né? Recentemente teve um grupo, agora me fugiu o nome, que adquiriu aí por 500 milhões de reais várias escolas no Brasil, várias escolas pontuais que eram escolas privadas pequenas, e eles adquiriram e tudo faz parte da mesma rede, né? E o Brasil sempre teve uma escolarização privada muito forte, mas antes religiosa, por grupos como os maristas, os franciscanos, salesianos e tal, e agora são grupos internacionais, são grupos estadunidenses. E a gente vê isso penetrando na formação de professores através de políticas públicas, como a BNCC, né, que privilegia as competências, que privilegia esse diálogo privatista aí, os livros didáticos, né, que a gente trabalha com esses livros didáticos infelizes e que são muito errados conceitualmente. Outras questões que acontecem também é essa formação rápida do professor. Então, tudo isso vai sendo uma junção de fatores para privatizar a educação e para que o governo cada vez menos vá investindo na educação pública. Como já aconteceu um corte nesse ano,
E a pandemia foi uma coisa que acentuou muito isso. Porque com a pandemia, os alunos ficaram fora da escola. E aí houve uma possibilidade de apologia governamental de dizer que a escola pública não prestava, né? Que as pessoas começaram a dizer que a escola pública não prestava e que a privada soube se sobressair de melhor maneira na pandemia, e soube mesmo, porque a gente está falando de uma classe econômica diferente, né? Na escola pública o aluno mal tem chinelo para ir à aula, na escola privada o aluno tem computador, tem casa, tem internet, enfim, é óbvio que vai sair melhor. E aí surge essa apologia, cortam-se os recursos, justamente com o objetivo de ir enxugando cada vez mais a educação pública. E aí, ao mesmo tempo, o que se faz? Se privilegia projetos como homeschooling, né? Por quê? Vamos tirar os alunos da escola. Se a gente tirar os alunos da escola pública e colocar para um tutor na escola privada, como é o que preconiza o projeto de lei, né? Que precisa ter um tutor da escola privada agora, a gente diminui a incidência de alunos na escola pública e vai progressivamente privatizando. No Chile, isso aconteceu. As escolas públicas lá, hoje, são escolas sucateadas, né? Precarizadas, e tem pouquíssimas escolas públicas e a grande parte dos alunos estuda na rede privada. E vejo, se a gente não frear esse modelo, se a gente não lutar por uma educação pública de qualidade e de quantidade, porque os dois vêm lado a lado, a gente vai ter somente escolas privadas e vai ter uma massa de pessoas que não vão poder ter acesso a uma escolarização decente. E aí quem é defensor desse modelo de escola privada diz, não, mas vai ter o voucher, o governo paga. O governo não vai pagar para todo mundo estudar numa escola boa, de ponta, que a mensalidade custa R$1.000, R$2.000, né? Ele vai pagar na escola da esquina de R$300, R$200, que a qualidade é completamente diferente, o ensino é completamente diferente, porque os professores ganham diferente, a formação de professores é diferente. Se a gente olhar hoje as melhores escolas privadas do Brasil, que é onde estuda a nata, né, o 1%, o filho do 1%, são professores que têm doutorado, né? São professores que têm um longo estudo, são professores que aí vem a incoerência, né? Essa rede privatista e a elite toca tanto terror no Paulo Freire, em Jean Piaget, no método construtivista, em pensar, mas essa é a metodologia que se utiliza na escola privada de elite. E na escola pública se utiliza o tecnicismo. Por quê? O objetivo na escola pública e nas escolas privadas de baixa renda, é criar um exército de reserva. Engrenagem, né? E nas privadas tu forma elite e liderança, né? É complicado. Elite e liderança, isso mesmo. É a dicotomia que existe ali. Então a gente tem que criar líderes, e para criar líderes, como é que a gente faz? Usa Paulo Freire, porque Paulo Freire é pensante, é crítica. Quando você sair da escola e se formar, você critica Paulo Freire, que é para o pobre não ter acesso. Paulo Freire é tão temido por isso, né? Ele falava justamente essas questões. Então vendo assim, Rodrigo, se eu posso dar um panorama, o caminho que a gente está seguindo é privatizar a educação. Esse é o objetivo. Privatizamos a saúde no Brasil. A gente sabe que viu na pandemia o descaso que foi com a saúde pública, né? A desgraça que foi de pessoas sem leito, sem hospital, mas quem era rico conseguiu atendimento muito rápido no Albert Einstein, conseguiu se curar, né? Grande parte das pessoas que faleceu por Covid era pobre. O maior índice de pessoas falecidas por Covid era pobre. A gente não privatizou a segurança totalmente ainda, né? Mas as milícias tentam. E na educação o caminho é esse. O caminho é privatizar para que precarize cada vez mais a educação do pobre, para que se mantenha, né, o pobre nessa perspectiva reprodutivista e se crie uma elite. Se não consegue manter na perspectiva reprodutivista dentro da escola privada, aí se cria a BNCC, né? A BNCC tem essa característica assim, reprodutivista, de competência, de meritocracia, de formar empreendedores, né, que nem gosta de falar assim. Todo mundo pode empreender. Se você não chegou lá, é mérito do seu fracasso. Sim. Se você chegou, aí é meritocracia. Né? É triste, cara. Mas em algumas décadas a gente vai estar já com uns 50 graus à sombra, a gente vai morrer antes de... Olha o pessimismo aí. Porra, porque dá um desespero, né? Tá louco, cara. A gente faz o possível. Esse é o nosso maior problema mesmo. Esse é grave, né? Quer falar esse é grave, não tem como fugir. Quer falar sobre isso? Cara, 50 graus no Canadá no último verão agora. O meu filho acompanha o República Coisa de Nerd, Cadê a Chaves, os canais do Leão e da Nilce. E eles estavam desesperados, eles foram... as pessoas não sabem isso, eu acho, mas eles estavam desesperados porque estava muito quente e na casa deles não tinha ar-condicionado, eles tiveram que passar um tempo no hotel.
porque o calor lá foi insuportável. Inclusive, eu vi uma notícia hoje, cara, de que o combustível fóssil, ele não tem mais como ser usado, né, cara? Ele tá indo pro saco. Nós vamos ter dois conflitos graves, né, cara? O primeiro é o clima, evidente, e o segundo é o fim da exploração do combustível fóssil, né? Que vai gerar um hecatombe econômico. Então a gente tá muito bem. O futuro é muito, muito simpático de ver, assim. Eu vejo Star Trek, né, cara? Mas o futuro é Mad Max. Eu não sei dessa área, então vou abster de comentar. Não, tá bom. Isso aqui é só um comentário de notícia, né, cara? De Veja, Carta Capital, essas coisas todas, assim. Pedrão, alguma coisa para acrescentar na nossa conversa? Cara, já deu 1h30, cara. 1h30, impressionante. Não, cara, tá louco. Uma aula sobre educação nacional, tá louco? Não tem nem. Tudo que eu for falar é como eu disse, é opinião só, não tenho. Apesar de eu ser formado, né, em geografia, então eu estudei um pouco disso tudo aí também. Né, eu fiz 1 ano de licenciatura, então também estudei um bocadinho disso. Aquelas questões do papel da escola, né, na sociedade e tudo mais. Sim. E eu gosto muito desse papo, assim, eu gosto muito de... mas para mim, né, a educação vista pela elite para nós, né, os mais de baixo, né, e quando eu falo elite, eu digo aquele 1%, né, o cara que comprou o Celta 1.0 dele e 0 bala em 60 vezes, né. É aquele cara que tu não vê na rua, é o que ele vai... Se existe alguém aqui em Rio Grande assim, ele vai a Pelotas de avião. Não se mistura, né, com a gentalha, né, nem no trânsito. Então, para mim é muito claro que o papel da escola, no geral, ainda é o papel dos anos 1800, que é a criação de mão de obra. Tirar o cara do campo e entregar para a fábrica, entre aspas, porque não é mais uma fábrica, né? A gente não trabalha mais na fábrica. É mais serviços e comércio, essas coisas. Mas é para isso. É nessa vibe aí, para mim, a educação. E eu acredito, tá? E eu sou pessimista também, nesse sentido. Eu acredito que mesmo a gente lutando por uma educação de qualidade, acho que a gente tem que lutar por uma educação pública de qualidade, eu acho que no final das contas vai acabar sempre sendo isso. Porque quem manda é os caras que estão lá em cima. E quando houver uma revolução é porque alguém que estava lá em cima não curtia não curte o modus, o status quo atual, então vai mudar para melhorar o status quo dele e o nosso vai continuar sempre sendo o mesmo. Então, essa é a minha visão de mundo que eu tenho. Mas, não importa se a gente vai fazer uma revolução capitalista, anarquista, anarcocapitalista, monarquista, sei lá, euquista, vai ser assim. Então... Mas você que está vendo esse vídeo, neste sábado, precisa acordar empolgado, nutrido e motivado para continuar produzindo na segunda-feira todo esse monte de capital que não chega até você. Por favor, não se desmotive com a nossa conversa. Exatamente. Tem que juntar grana para comprar o iPhone, cara. Exatamente. Não esqueça de abrir como é que se diz? Um MEI para vender alguma coisa aí, fazer uma win, tipo de coisa. Leonardo de Andrade, depois desse momento de depressão existencial. Niilismo. É complicado, cara. Mas assim, a gente não quer desmotivar ninguém que está vendo o vídeo, mas a gente quer trazer vocês para uma realidade mais agressiva. E assim, bota né? aí no comentário se tu é Team Leonardo, se tu é Team Pedro e Rod, né? Não, mas eu sou um cara esperançoso. Eu vejo Star Trek e sou fã do Superman, cara. Então eu me considero um cara. Eu considero um cara esperançoso. São culturas esperançosas. Mais esperança que o Superman. Eu sou um cara esperançoso, né? Mas é que, puxa vida, né? Eu sou um cara esperançoso enquanto tô vendo essas séries, né? Aí quando a gente dá de cara com a realidade é outra coisa. Leonardo de Andrade, eu gostaria de agradecê-lo pela presença nesse sábado, tomando o teu tempo, com essas perguntas meia boca,
mas que geraram pelo menos falas muito relevantes. Perguntas meio boca, mas respostas maravilhosas, né, cara? Maravilhosas, né? Excelente, cara. Eu poderia te explorar mais, né, cara? Mas eu não há tempo para isso, né, Leonardo? Eu tenho que te deixar. Tu tem filho pequeno. Depois de tudo isso que a gente conversou, ele usa a palavra explorar, né? Explorar mais. É o sonho do. Como é que é? Do oprimido ser opressor. O sonho do oprimido ser opressor, né, cara? Tô aqui oprimindo o Leonardo na internet, aqui, né, Leonardo? Leonardo é um grande cara, sempre foi muito incentivador das coisas que eu faço, tanto tu quanto o Pedro. Vou aproveitar esse momento para agradecê-los, porque talvez eu não estivesse nem escrevendo mais, né, cara? Eu fico muito contente. O Barata Pacifista mesmo só terminei com vontade por causa do Leonardo da Kathleen. Vamos publicar o teu livro. É mesmo? Então vou terminar esse troço. Porque, cara, livro infantil. Livro infantil é difícil de publicar, cara. Tem questão de ilustração e tudo mais. É muito difícil de publicar. E se não fosse por eles, eu não teria publicado mesmo. O Barata Pacifista não teria visto a luz do mundo. E muito obrigado pelo incentivo de sempre. E te deixo esse espaço aí, não sei se o Pedro tem mais algo para falar, para tu fazer tuas considerações finais, falar exatamente o que tu quiser, o que está no teu coraçãozinho, fala para nós, fala para o público, manda brasa. Não, eu agradeço também a consideração do Rodrigo, desde sempre, né, essa amizade aí de quase 10 anos já, me conheceu ali iniciando, molecão, andando lá na vanguarda e tal, então... muito obrigado também ao Pedro e ao Rodrigo pelo espaço de falar aqui. Quero dizer que, independente dessas questões que a gente apontou aqui, e de que o futuro parece sombrio, né, há o que fazer. A gente tem uma legislação do nosso lado, a gente tem um sistema que tecnicamente está corrupto ainda, mas a gente tem que lutar pelos nossos direitos, a gente tem que ir à rua, a gente tem que fazer toda a forma de ativismo. Eu não sou daqueles que concordam que o cara tá lá nas redes sociais fazendo ativismo na cadeira. Aquele ativismo é importante também, né? Porque ele atinge alguém. E aí, se você mudou uma pessoa, 2 pessoas a partir de um post no Facebook, é 1 ou 2 pessoas. E aí a gente vai, né, crescendo em defesa dos nossos direitos enquanto cidadãos da sociedade, porque a gente tem direitos. Esses direitos, pessoas morreram para que a gente tivesse esses direitos. Então a gente tem que honrar a morte dessas pessoas. Né? Tem que honrar a memória dessas pessoas. Por isso eu me mantenho positivo em algum nível, né? Apesar do futuro do planeta e essas questões que estão aí, a gente pode evitar ainda. Para mim a ferramenta é a educação, né? É educar o máximo de pessoas que é possível, né? E nos manter críticos, otimistas e em defesa dos nossos direitos sociais perante o autoritarismo que vem se impondo na gente, ético e moral perante esse autoritarismo, né? E sempre numa ética não hipócrita. A gente tem que ser ético ao limite. Ou seja, o Rodrigo fala que eu sou radical, assim, mas a gente tem que ser ético ao limite. Não dá para ser ético só no discurso. Tem que ter rigorosidade metódica. Se eu vou ser ético, se eu falo as coisas que eu estou falando aqui, eu tenho que agir como tal. E agindo como tal, quem sabe eu inspiro 1 ou 2, a gente vai para a rua e coloca ordem na coisa toda. Isso aí, Esse é um esperançar ativo. Eu acho que se o cara quer propagar que Deus é amor, que faça o amor, né? Não aquilo que tu gosta apenas, tá? Então, Léo, mais alguma coisa? Pro nosso parafuso aqui. A gente entrou em bastante parafuso aqui, né? Então, gente, muito obrigado aí para os guerreiros que ficaram até aqui com a gente, 1 hora e quase 1h40 de papo. Mais um papo sempre muito bom, muito legal, sempre trocar umas ideias com este indivíduo daqui chamado Rod Cáceres. E sempre um convidado diferente, dessa vez foi o nosso querido Léo de Andrade. Então, gente, muito obrigado aí, deixa o like, comenta, compartilha, me xinga o Léo. Se tu acha que ele tem que ir pra Cuba, tu bota aí. Se tu acha que não, que tu também escreve aí. Te inscreve. Hashtag Léo Comunista. Te inscreve pra sempre chegar e assina aquele sininho ali. Pra sempre chegar um vídeo e tu poder dar o teu rate aqui embaixo também, à vontade. Vem, tá? mas vem com vontade, que eu tô assim, virado. Eu queria ir pra Cuba, a minha esposa não deixou. Eu queria estudar lá, mas ela disse que era muito quente. Pô, tá louco. Tá louco. Pô, calorzinho, é bom ficar na praia lá no Caribe. Pô, tá louco. Então, gente, é isso aí. Valeu e lá se vai o parafuso voador.
Tchau!